Oi, pessoal. Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo sobre os artigos do Código Penal. Eu espero que possa ajudar vocês, tá bom? Então, a gente vai se propor a falar hoje sobre os artigos 13 até o artigo 17 do Código Penal e eu vou explicando cada um deles para que a gente possa entender e compreender juntos, tá bom? Relação de causalidade. Caput. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, considere-se ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria acontecido. Então, a gente vê aqui que o crime ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser um crime comissivo ou ele pode ser um crime omissivo. O que é o crime comissivo? O crime comissivo é aquele que você age positivamente. Então, por exemplo, você tem a atitude de atirar em um determinado sujeito, de lesionar um determinado sujeito, você age ativamente, positivamente para aquilo, tá? Agora, a atitude omissiva é uma atitude negativa, é aquilo que você não faz. Então, por exemplo, se você deveria agir em uma determinada situação e tinha condições para fazer isso, mas você não faz, você está se omitindo e praticando, por exemplo, ou posteriormente, um crime de omissão de socorro. Ok? Quando você poderia, então, prestar socorro a uma determinada pessoa, mas você assim não faz. Então, você comete um crime de omissão. E aí, o que é essa relação de causalidade? Só pode ser imputada a causa a um determinado sujeito, né? Ou um crime consumado a um determinado sujeito, se ele deu causa para a ocorrência desse resultado. Como a gente vai saber que esse sujeito ele deu causa ao acontecimento daquele resultado? A gente tira aquela causa. Se a gente tirar aquela causa, o resultado ele teria ou não acontecido? Se a gente tirar a causa e o resultado ainda acontecer, aquele sujeito ele não deu efetivamente causa para aquele resultado. Mas se a gente tirar a causa e o resultado não teria acontecido, então quer dizer que aquela causa foi determinante para o acontecimento daquele resultado e aquele sujeito ele deu causa para o acontecimento daquele crime, ok? Vamos lá, superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Então, aqui na superveniência de causa independente, a gente precisa entender uma situação. Então, vamos dizer que eu queria matar uma determinada pessoa. Então, eu fui lá e atirei nessa pessoa. Então, o que aconteceu foi que essa pessoa ela não morreu em decorrência do tiro que eu dei nela, mas ela morreu de alguma coisa que aconteceu, um procedimento errado, por exemplo, médico, que aconteceu lá no hospital. Foi feita uma perícia, e isso quem vai dizer não vai ser eu nem você, nenhuma questão de prova, por exemplo, mas vai ser uma perícia, um dado que vai realmente comprovar qual foi a causa daquele crime. Se foi o seu tiro ou se foi algo que aconteceu, por exemplo, lá no hospital. Então, o que se comprovou foi que a causa do crime não foi o tiro que eu dei naquela pessoa, mas foi algum erro médico que aconteceu lá no hospital. Então, a gente tem uma causa independente daquele crime. Porque era natural que aquele sujeito ele morresse do tiro que eu dei nele e não em decorrência de um fato que aconteceu dentro do hospital. Ela foi um desdobramento que não foi natural do crime, que foi um erro médico que aconteceu lá no hospital. Então a gente entende que nesse caso o sujeito ele morrendo em decorrência de um erro que aconteceu lá no hospital e não em decorrência do tiro que eu dei, eu não posso responder por crime consumado. Porque não foi eu que causei a consumação daquele crime, foi uma causa que aconteceu lá no hospital. E aí eu vou ser responsabilizado pelo quê? Eu vou ser responsabilizado por tentativa de homicídio. Tá? Porque as circunstâncias alheias à minha vontade fizeram com que eu não consumasse aquele determinado crime. Então, o crime não se consumou porque eu atirei, mas por uma causa independente ao crime, ok? Mas a gente precisa entender dois fatores, tá? A questão da Covid e da infecção hospitalar, ela não quebra o nexo de causalidade. Ou seja, ela não faz com que a gente tenha causas separadas, vamos dizer assim, da minha atitude que eu atirei e de uma determinada atitude que aconteceu no hospital. Ela não quebra o nexo de causalidade. Então, por exemplo, se acontecer o fato de um sujeito morrer de Covid ou morrer em decorrência de uma infecção hospitalar, eu não vou responder por tentativa, tá? Porque isso aconteceria se a infecção hospitalar e se a Covid ela quebrasse o nexo de causalidade, mas ela não quebra. Então eu não vou mais responder por tentativa.
Eu vou responder por crime consumado. Por quê? Porque a infecção hospitalar e a Covid não quebram o nexo de causalidade. É como se ela fosse um desdobramento natural da minha conduta. Então, eu vou responder por crime consumado. Então, fica atento à questão de infecção hospitalar e à questão também da Covid, tá? Ok, relevância da omissão. Como a gente falou, os crimes omissivos é aqueles em que eu me omito, né? Uma atitude negativa. E aí eles podem acontecer quando eu devia e tinha os meios necessários para agir. Então, ó, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, eu devia e podia agir para evitar o resultado, mas eu não fiz, eu me omiti, tá? Relevância da omissão. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Aqui a gente tem na linha A o caso dos pais, da mãe e do pai. Então, eu, vamos dizer, como mãe, ou eu, vamos dizer, como pai, um sujeito como mãe, um sujeito como pai, ele deve cuidar daquela criança. Ele deve zelar pela sua segurança. Ele deve proteger e vigiar uma criança ou o seu filho, né, que ainda está sob a sua responsabilidade. Ok? Então, o dever incumbe aos pais, por exemplo, na linha A. Na linha B, de outra forma, assumir a responsabilidade de impedir o resultado. Quem são aqueles que assumem a responsabilidade de impedir o resultado? O caso dos policiais. Eles são incumbidos de uma função, tá? Em que eles têm uma certa responsabilidade para evitar determinados resultados. Então, essa linha B a gente pode encaixar os policiais. E a linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Então, a gente pode citar uma situação, por exemplo. Então, vamos dizer que um prefeito da cidade, ele decidiu, então, organizar uma competição de natação. Então, ele organizou, ele começou a espalhar cartazes, ele mobilizou a comunidade e fez com que todo mundo se voltasse para aquele determinado evento, né? Então, muitas pessoas acabaram se inscrevendo ali naquele determinado evento e chegou o dia de acontecer ali a competição de natação. O que acontece foi que o prefeito da cidade, ele não chamou salva-vidas e nem chamou uma equipe socorrista. O que aconteceu foi que das pessoas que estavam competindo ali naquela situação de natação, ela veio a falecer. E não tinha socorristas e não tinha uma equipe para prestar socorro àquela determinada pessoa. Então, esse prefeito que organizou aquela natação, ele criou o risco de produção do resultado. Ele criou o risco da ocorrência do resultado, porque ele não chamou uma equipe de salva-vidas, ele não chamou uma equipe socorrista. E isso era extremamente necessário em, por exemplo, uma situação de competição de natação em que uma situação dessa poderia ser prevista de acontecer, ok? Então, artigo 14, disse o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, a Marília já deve ter falado isso com você. A gente tem o que a gente chama do intercrimes, ou o que a gente chama de fases do crime. O crime, ele é composto por 4 fases. A gente tem a fase de cogitação, a fase dos atos preparatórios, a fase da execução e a fase da consumação. Então, quando a gente tem um crime, por exemplo, a gente passa por toda essas fases até que ele se consuma. Então, a gente cogita, a gente pensa, a gente planeja, a gente se prepara, a gente começa a conversar, se mobilizar com algumas pessoas, a gente começa a executar o plano, a gente começa então a colocar os pontinhos lá para que o crime ele se consuma, que são as fases da execução, e a gente então consuma esse crime, tá? No momento em que você para na fase da execução, tá? Você começa então a causar risco a um bem jurídico a determinada pessoa. Se você para na execução e não consuma o crime, né? Ou seja, você para na terceira fase, mas você não chega na quarta, você pode responder por tentativa de um determinado crime, porque esse crime pode não ter se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? E aí, nesse caso, você pode responder por tentativa, porque você já então começou a causar risco a um bem jurídico de alguém. O que não acontece na fase da cogitação e dos atos preparatórios, porque não causa responsabilidade a ninguém, já que você não causa risco ao bem jurídico de ninguém. E aí, o crime consumado, quando você acaba toda a execução e consuma a sua finalidade do primeiro ato, que foi a cogitação. Tá? Então, crime consumado, aquele que passa por todas as fases e assume, então, a finalidade que você tinha no seu pensamento na cogitação, que era a primeira fase, tá?
Segundo, tentativa, tentado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então vamos dizer que você queria matar uma determinada pessoa, mas alguma coisa relacionada ao meio em que você estava impediu que você conseguisse consumar o seu crime. Não foi porque você não queria, mas porque as circunstâncias do meio ou outra pessoa, outras circunstâncias alheias à sua vontade, fez com que aquele crime não se consumasse. Então você pode responder nesse caso por tentativa. Ok? E aí, no caso, o sujeito pode parar, inclusive, na fase da execução, para responder por tentativa, por exemplo. Pena da tentativa. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, como se pune a tentativa? Então, por exemplo, vamos dizer que você queria praticar o crime de homicídio, mas você não conseguiu consumar por circunstâncias alheias à sua vontade, caracterizando o crime como tentado, né? E aí, nesse caso, qual é a sua responsabilidade? Você responde pela pena do crime consumado. Então, qual é a pena do homicídio? Você vai verificar. E aí, no caso, ele não se consumou, mas ele foi tentado. Então, você pega essa pena do homicídio consumado e diminui de 1 a 2/3, tá? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Estava vendo lá no grupo e foi um objeto de explicação lá da professora. Então, vamos tentar distinguir aí desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então, a desistência voluntária, o que acontece? Você, então, cogita o crime, você se prepara e aí você começa a execução. Então, vamos dizer que a sua execução, ela tem quatro pontinhos. Então, você falou assim, para me consumar o crime, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Tô planejando uma situação hipotética, tá? Mas para ficar mais fácil da compreensão. Então, você fez a primeira atitude, você fez a segunda atitude, tá? Você fez a terceira atitude, mas você não fez a quarta. Você parou no meio da execução. Você tinha meios de continuar na execução, mas você desistiu. Você desistiu. Você praticou uma desistência voluntária. Olha o que o artigo diz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Então, ele não finalizou a execução. Ele ainda está dentro da execução, mas ele não a finalizou. Então, por exemplo, vamos dizer que o sujeito ele tinha uma arma e essa arma tinha 5 balas. Ele foi lá para matar o sujeito com essas 5 balas. Ele atirou uma vez, atirou 2 vezes, atirou 3 vezes, mas tinha ainda 2 balas. Mas o que aconteceu foi que ele atirou a terceira vez, ele ficou comovido, viu o desespero da pessoa, ele começou a ficar conturbado e ele fala, não quero mais. Começou a correr, pegou a arma dele com as 2 outras balas e correu e saiu do local. Ele desistiu de prosseguir no crime. Então ele parou na execução, ele tinha meios de continuar, mas ele parou. É uma desistência voluntária, tá? E o outro, de desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Aqui a gente tem o arrependimento eficaz. O que é o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, ele é quando você já termina todas as fases da sua execução, mas você não consegue consumar o crime. Então, por exemplo, vamos dizer que você queria envenenar uma pessoa com uma sopa. E aí você preparou a sopa, a pessoa sentou lá na mesa, você colocou o veneno na sopa, fez aquela mistura, colocou prontinha pra ele. E aí o sujeito foi lá, sentou naquela mesa, começou a comer a sopa. Comeu toda a sopa. Só que aí depois começou a vir um monte de pensamento na cabeça daquele agente ativo, aquele agente que cometeu o crime, né? Que praticou ações para que o crime se consumasse. Então ele começou a ser inundado por um monte de pensamentos. Ai meu Deus, eu gostava tanto dele, mais isso, mais aquilo outro. E ele começa então a entrar numa paranoia e ele desiste, ele se arrepende. Ele se arrepende eficazmente. E ele vai lá, corre na cozinha e procura um antídoto. Coloca, dá pro sujeito e o sujeito bebe aquele antídoto. Ou seja, ele praticou todas as fases da execução. Depois que a execução foi finalizada, ele praticou uma atitude para que o resultado, a consumação do crime não acontecesse. Ele deu um antídoto, ela deu um antídoto para aquele agente. Tá? Então esse é o arrependimento eficaz. E aí aqui só responde pelos atos já praticados. Então, por exemplo, se aquela mulher deu um veneno, né? E aquele veneno ele veio a causar, sei lá, um dano interno naquele sujeito que bebeu o veneno, ela vai responder por lesão corporal.
Por quê? Porque ela não pode responder por tentativa de homicídio, Ana Luísa. Porque tentativa de homicídio é quando as circunstâncias alheias à vontade do agente não faz com que o crime não seja consumado. Aqui a gente não teve circunstâncias alheias à vontade do agente. O próprio agente que criou circunstâncias para que o crime não se consumasse. Então não pode ser tentativa. Então ele só responde pelo que ele já fez. Então o que ele fez? Ele causou, sei lá, uma lesão dentro daquele sujeito, algum órgão foi lesionado internamente. Então a gente vai ver qual tipo de lesão corporal, a classificação dessa lesão e imputar ao que aquele sujeito já fez, ok? Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, tá? Que é o caso de crimes patrimoniais, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. O que é o arrependimento posterior? O arrependimento posterior ele só se encaixa, então, nos crimes sem violência ou grave ameaça. E aí, nesse caso, o sujeito ele já consumou o crime. Ele já consumou o crime, só que ele se arrepende. E aí, então, ele cria mecanismos para restituir o que ele fez como dano. Então, ele restitui o dano ou restitui a coisa, né? Repara o dano ou restitui a coisa, para tentar, no caso, reparar aquele arrependimento que ele teve posteriormente. Então, isso só se cabe a crime sem violência ou grave ameaça. Ok? E o crime impossível. O crime impossível não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Vamos lá. Não se pune a tentativa por ineficácia absoluta do meio. Então, o que é ineficácia absoluta do meio? Então, vamos dizer que eu quero matar o sujeito com o exemplo lá da sopa. Então, eu peguei a sopa, peguei lá o veneno, só que aconteceu. Aquela pessoa, que eu queria matar, ela tá no meu convívio ali, na mesma casa. O que acontece é que ela sabe o que tá dentro dos armários, enfim, ela sabe de tudo. Então, pensei comigo. Se eu quero matar aquela pessoa, eu vou colocar um veneno, só que essa pessoa ela vai ver onde tá o veneno. Eu não vou esconder. Eu vou pegar 2 potes iguais, vou colocar um pote em um pote igual a farinha e no outro pote o veneno. E aí, quando eu for colocar a sopa pra ele, eu vou falar que vou estar colocando, sei lá, um ingrediente especial na sopa, mas na verdade eu vou estar colocando veneno. E aí eu vou lá, preparo a sopa e tudo mais, coloco ali, chamo o sujeito pra tomar a sopa, e eu falo que vou estar colocando um ingrediente especial. Misturo lá e dou pra ele. Só que o que eu percebo depois é que, na verdade, eu não coloquei o meu ingrediente especial, que era o veneno. Eu coloquei o ingrediente especial, que era a farinha. E aí o que vai acontecer? Aquele sujeito ele vai morrer envenenado? Claro que não, é um crime impossível. Por quê? Por ineficácia absoluta do meio. O meio ele é ineficaz para acontecer o resultado que eu pretendia naquele crime, que era fazer com que aquele sujeito ele morresse envenenado. Porque eu não usei o veneno, eu usei a farinha. Como é que o crime ele vai se consumar? Não vai, tá? E o outro, por absoluta impropriedade do objeto. Então, vamos dizer que eu coloco na minha cabeça que eu tô grávida. Meu Deus, Deus seja repreendido. Que eu coloco na minha cabeça que eu esteja grávida. Então, eu peguei, falei assim, a gravidez, ela vai me causar muitos problemas, e aí eu começo a criar uma série de paranoias na minha cabeça. Eu vou em um local que sei que vende um remédio que vai causar o aborto da minha gravidez, e eu vou lá e pego o remedinho. Pra mim, né? Pego o remedinho e aí chego num dia, tomo o remédio. Eu não fiz o teste de gravidez ainda, mas tomei o remédio. Porque eu falei, agora eu tô tranquila, meus problemas vão estar resolvidos, eu não vou engravidar porque eu já tomei o remédio. O que acontece é que eu falo assim, não, mas só por peso na consciência, eu vou lá fazer o teste. E aí eu faço o teste depois, ou eu tenha feito, por exemplo, o teste antes e recebido o resultado depois, não sei. E aí eu comprovo, por exemplo, que eu não tava grávida. E aí, aquele remédio que eu tomei pra abortar o meu filho, porque eu acreditava que tava grávida, vai causar o aborto? Não vai, gente. Porque eu não tava grávida. Como é que eu vou querer abortar um filho se eu não tô grávida? Não tem lógica. E isso porque a absoluta impropriedade do objeto. Então, eu não posso responder, por exemplo, por aborto, sendo que eu utilizei um objeto que era impróprio para ocasionar, por exemplo, um aborto.
ok? Então aí a gente tem um crime impossível. Esse crime ele não vai se consumar, porque é impossível eu cometer um crime de aborto sendo que eu não estava grávida. Ok? Então aí a gente falou sobre esses artigos do Código Penal. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha contribuído na ajuda de vocês nos seus estudos aí e ajudado na complementação do estudo da Marília. E é isso, gente. Qualquer dúvida, eu tô aí com o meu WhatsApp. Quiser mandar pergunta pra mim, eu tô sempre disponível, né? Não prometo responder sempre nos primeiros momentos, mas em algum momento você vai ter a sua resposta, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau!